projeto Pensar e Fazer Arte, do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado por Ivani Fazenda, do curso de pós-graduação Educação Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de apresentar a professora Mara Regina de Oliveira, do Programa de Direito da Pontifícia Universidade Católica. A professora doutora Mara Regina trabalha com o ensino de Direito e o cinema. Mara, dando continuidade ao nosso programa, eu gostaria de continuar o que nós já fizemos no primeiro, perguntando a você quais são os ingredientes usados para a preparação de uma aula. O que leva de tempo, não é? Quais são os ingredientes, quais são os filmes, como é que você faz para interrelacionar a teoria com a qual você trabalha e o cinema? Bom, normalmente eu faço uma seleção teórica de temas, né, e procuro relacionar geralmente dois filmes, porque, a meu ver, dois filmes dão um parâmetro de reflexão interessante, né, porque você procura contextualizar a análise teórica naqueles dois filmes, né? E, do meu ponto de vista, o filme não é apenas um exemplo. Eu disse a você no primeiro programa que eu comecei a ver o filme como exemplo. Hoje o filme é muito mais do que um exemplo. Eu vejo um filme como uma linguagem mesmo, alternativa à reflexão. Então, eu uso os filmes no sentido de comparar as linguagens, né? Mas oriento aos alunos que, em primeiro lugar, leiam os textos, porque aí eu tenho uma redução de complexidade de temas. Sim. Do universo filme, que é muito grande. Né? A partir dessa leitura, nós selecionamos alguns pontos de análise, e no sentido de que o filme, eventualmente, ajuda a entender o texto, e a contrapartida também ocorre. O texto ajuda a entender melhor o filme. Eu vejo uma perspectiva, assim, realmente bem integrada da linguagem do filme com a linguagem do texto. E com a perspectiva de que, de fato, a análise daquele filme vá propiciar aquilo que eu falei no outro programa, a experiência afetiva, que, a meu ver, é necessária para a cognição racional de certos temas. Alguns autores chamam isso de experiência logopática, onde você associa o logos e a afetividade. E considero um trabalho muito interessante, porque você expande a leitura do filme e você expande a leitura do texto, né? E a partir dessa associação, muitas questões permanecem abertas. Aquilo que aparentemente o texto fecha se torna um objeto de nova reflexão teórica. Ótimo. Agora, é um estudo trabalhoso, porque assim como nós lemos um texto pausadamente, nós temos que ver o filme com o mesmo olhar, um olhar rigoroso, um olhar... E quando se trabalha com filme, por exemplo, eu trabalho com o baile em uma das minhas atividades do escola. Para organizar um questionário sobre o filme que não possui nenhuma fala, acho que eu vi umas 15, 20 vezes para organizar o questionário. Quer dizer, você tem que analisar aquilo tão bem para levar aquilo para a classe, para que eles falem a respeito da linguagem não verbal. Maravilhoso o filme. Maravilhoso. Parabéns pela escolha. Muito obrigado. Isso aí foi para os meus alunos avançados de língua. Quer dizer, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí, como é que você põe tudo isso junto na sala de aula? Bom, a partir dessa pesquisa prévia, e conforme o senhor fez referência, quando eu analiso um filme, eu revejo inúmeras vezes, né? Alguns que eu trabalho de forma mais habitual, perdi a conta quantas vezes eu vi. Né? E toda vez que eu revejo, sempre encontro alguma coisa nova. Por isso é um trabalho, digamos assim, bastante instigante, porque você acaba redescobrindo coisas, né? Novas. A partir dessa esquematização, na verdade, é um trabalho que depende do planejamento minucioso. Aquilo que, do ponto de vista de alguns, é algo ligado ao senso comum, para nós é extremamente planejado. Né? Eu, normalmente, uso o PowerPoint, né? Eu tenho, faço uma esquematização geral do que eu proponho, né? Porque eu acho muito importante que, no final de uma aula sobre esse tipo de interdisciplinaridade, o professor, não que ele feche a discussão, porque isso é impossível, mas que ele estabeleça alguns pontos que, do ponto de vista dele, fazem sentido, para não deixar o aluno totalmente... À deriva. À deriva, exatamente, Sim. Porque eles podem achar que, então, o curso realmente é um curso do achismo, né? E tem que evitar achismo, tem que e o comprovar, professor claro. usou o filme só para cobrir um tempo da aula. Encher linguiça. Encher linguiça, e o resultado pode ser a visão da falta de seriedade. Quanto que é extremamente difícil. No pós-graduação, meus alunos perceberam. Tanto que tem gente que trancou a matéria, gente que optou por não levar o curso a sério,
Porque você tem que ler um texto teórico abstrato, analisar um filme com um olhar acadêmico, um olhar sério, atento. Sim, atento. Né? Olhar vigiado, a gente chama Olhar isso. vigiado e relacionar. Tem pessoas que não conseguem fazer essa passagem. E é aí que está o ponto que o professor pode estimular, né? Porque o professor vai mostrar, olha, pelo menos de acordo com a minha seleção intelectual, como é que eu faço essa passagem? É isso que o professor tem que deixar claro na aula. Se ele não deixar isso claro para o aluno, eu acho que o trabalho fracassa. Não que essa seja a única possibilidade. Eu acho que há outras possibilidades de relacionamento, mas o professor tem que mostrar para mim por que eu trouxe esse filme na aula para vocês. Onde é que isso se relaciona com o texto? Como é que a gente pode estabelecer um diálogo? Isso é importante deixar claro. Se você fizer isso, o aluno vai respeitar o seu trabalho. E vai aprender muitíssimo. Eles não sabem o tamanho do valor que isso aí tem, né? Esta prática de sala de aula incomoda muitos outros professores que se sentem muito confortáveis. Para os estudiosos da inter e da transdisciplinaridade, eles sabem, esses estudiosos, que isso significa, que esse tipo de trabalho significa muitas horas de preparação, muitas horas de esforço e de trabalho, não é? Um trabalho de amor, abnegação, doação e de uma recompensa transcendental. Eu acho que isso é de uma recompensa enorme, tanto para a pessoa que faz, porque é muito gratificante para nós, e tanto para o aprendente, né? Porque a principal preocupação nossa é pensar sobre a aprendizagem, tanto para nós como para os alunos. Qual foi a reverberação que você teve até hoje? Olha, de alunos, por exemplo? Em geral, eu acredito que os bons alunos tenham sempre sentido recompensados. Que bom. Né? Graças a Deus. Porque, como eu disse anteriormente, o foco do professor tem que ser o bom aluno. O que eu chamo de bom aluno é aquele que tem interesse em aprender, independente da dificuldade que ele apresenta. Né? Tem uma experiência acadêmica assim, bastante vasta. Existem alunos que têm condição intelectual boa e não têm interesse em aprender. Tem alunos que não têm condição intelectual de formação satisfatória e têm interesse em aprender. Muito esforçado. E o ideal é você quando consegue conciliar as duas coisas. Alunos que têm preparo intelectual e condição, interesse em aprender, que é a minoria. Né? Vocês fazem trabalhar juntos, às vezes? Sim. O fraco, assim, aquele... Sem dúvida. Ótimo. Principalmente nesses cursos fora da PUC, que eu dei aula, o pessoal o material humano costuma ser muito heterogêneo. Né? Porque na PUC o vestibular cria, a meu ver, um certo patamar. Não exatamente igualitário, razoavelmente igualitário. Sim. Mas em outras faculdades, eu dei aula umas 2 ou 3, não dei aula em muitas não, porque eu sou uma pessoa que teve uma vida acadêmica estável, graças a Deus. Eu também, né? Graças a Deus. Uma faculdade eu fiquei 10 anos e foi a única demissão que eu tive por esse motivo político. Mas nas outras você tem pessoas assim com pós-doutorado, com pessoas com uma dificuldade de leitura básica. Né? E a linguagem artística, ela ajudou muito. E a demissão que eu tive não teve nada a ver com o mau retorno dos alunos, embora tenha sido esta suposta justificativa. Né? Sim, porque tudo que foge ao quadradinho, a gaiolinha, é matação de tempo. Mas eu tenho um retorno assim, satisfatório, e é isso que interessa, né? Dos bons alunos que querem aprender. Muito bom. E qual a reverberação dos seus alunos após uma aula como aquela que tive a honra de assistir na Procuradoria-Geral do Estado? A repercussão que eu ouvi foi maravilhosa. E o que você poderia falar da repercussão? Quais foram os depoimentos que lhes foram dados a você? Olha, normalmente, quem está acostumado, né, a trabalhar com a imagem, nós temos um problema sério, talvez. Né? Talvez o professor Cláudio tenha a mesma dificuldade que eu sinto. É difícil a gente conviver com a hipocrisia. Sim. Né? Porque o contato com a imagem te traz uma sensação do ambiente assim, tão imediata, né, que depois de uma aula, mesmo que não seja verbalizado, aquilo é visível. Nós sentimos até através da imagem da classe como um todo, se o resultado foi satisfatório ou não. Sim. Aquele dia especial, eu saí com uma ótima energia, adorei dar o curso, espero que me convide novamente. Que maravilha, será sempre convidada. Porque é uma coisa que nós sentimos, né? Eventualmente, nem sempre nós temos um público tão, às vezes, favorável. E isso nos afeta. Mas, normalmente, eu diria que o resultado de um trabalho como esse é sentido. Sensorialmente. Ele é sentido sensorialmente. Quando é aprendido e apreendido, é para sempre.
Eu, aquele dia, saí muito satisfeita. Foi maravilhoso. Tanto que eu pensei, eu quero voltar Foi aqui. na última aula, não é? Foi na última aula. E coroou o meu curso, muito obrigado. Cláudio, você que coroou a sua presença. Imagina. Porque nós sentimos isso. Quando, às vezes, o público não é tão favorável, ao contrário, você, mesmo que os alunos digam, gostei, obrigada, se aquilo não é verdadeiro, aquilo toca. Sim. De uma forma, e gera uma certa angústia, né? Porque quem lida com o público tem essa permanente incerteza. Nós caminhamos na interdisciplinaridade e na incerteza. Na incerteza e na dúvida. Não é? A dúvida que gera pergunta e a pergunta que gera pesquisa. Sempre na dúvida. Não é? Agora, certos nós não estamos nunca. Procuramos fazer a coisa certa. Agora, o cinema, ou esse trabalho com a arte, uma perspectiva mais abrangente, quando ele, às vezes, como você disse dos colegas, às vezes tem alunos também que são fechados a esse tipo de associação, até porque mexe com questões, né? Pessoais, sim. Questões éticas, e aí você sente que a energia, às vezes, né, a energia é do constrangimento. Mas são esses que a gente tenta, eventualmente, conquistar, né? E também, é desafio, quebrar, né? Esse constrangimento. É o desafio, né? Vai enfrentar a profissão de que jeito? Uma vez eu ouvi de um antigo professor uma coisa que eu guardei como conselho. Conquistar o aluno que gostou de você na primeira aula não tem graça. Tem que conquistar aquele que você percebeu que odiou a sua primeira aula. Esse é o desafio. E que depois começa a ver o resultado. Isso é muito bom. Parece uma catarse, né, que a gente faz. Fala a verdade. É uma mudança paulatina, quase como todo processo de mudança. E também faz com que eles afetivamente e em termos de conceitos, por exemplo, possam realizar o que Gautier chama de confeto. Os conceitos mais a afetividade, porque sem os dois é impossível. Uhum. É a metáfora que ele usa, do confeto, do conceito mais o afeto. E se não houver afeto, impossível. Fica uma coisa muito dolorosa a escola. Sem dúvida. E a escola é um lugar que se sorri. Sem dúvida. Dolorosa e chata, né? O chata, aluno quer fugir. Chatíssima. Hoje não tem aula, que bom. Que bom, que bom. Enquanto que quando é uma aula maravilhosa e pertinente, o aluno não falta. Você nem precisa fazer chamada, não é? Porque essa coisa também de escola, de fazer chamada. Quem quiser que venha. Nós estamos regredindo, né? Regredindo completamente. Porque a PUC não se fazia chamada e hoje faz. Hoje faz, regredindo. Regredindo também por causa vamos falar, da mala educação que tem recebido também, não é? Que eles têm recebido uma educação também. Sem dúvida. De baixíssima qualidade. Sem dúvida. Eu quero só ver onde que as práticas de ensino vão chegar, porque não há mais professor já no mercado. Então é bom fazerem alguma coisa. Agora, muito material humano, professor, a ser descoberto. Muito material humano bom, perdido numa pedagogia ruim. Sim, sim. Isso também existe. Muito material bom, perdido numa pedagogia ruim. Qual a mensagem, Mara, que você deixaria a todos aqueles que exercem a arte de ensinar sem ter nunca ouvido ou lido nada a respeito do ensino, da relação ensino-aprendizagem na universidade e na escola? Bom, em primeiro lugar, eu diria que é um trabalho que nos enriquece, né, como ser humano, que é o pressuposto para que a gente se torne profissional cada vez mais... Sim. Diria, competente para uma palavra meio, né? Então, dar um ar assim burocrático, um profissional cada vez mais atuante, digamos assim, concretamente. Então, é um trabalho que te faz crescer. Eu agradeço muito, ele me ajudou muito até na minha vida pessoal, minha vida profissional como um todo. E é um campo a ser explorado. A meu ver, é um campo a ser explorado, independente da área, no campo do direito ou nas demais ciências humanas, é um campo a ser explorado, mas com seriedade, né? Fugindo daquele achismo, daquela mesmice. O achismo e a mesmice, né? Repleto. Por exemplo, eu fui influenciada por um professor, e nós temos que ter isso em mente também. Nós também podemos influenciar futuros professores, né? Claro, plantar a semente. Eu fui influenciada por um professor, até eu brinco com ele hoje. Ele nunca usou a arte nas aulas de forma clara. Ele nunca usou a linguagem do afeto. Mas de uma forma implícita, eu me dou conta disso hoje. Ele é uma pessoa afetiva. E aquilo, de certa forma, compunha o raciocínio filosófico dele. Maravilha. Ele ligava. Mas de uma forma não explícita. Sim. Não é uma pessoa que fale do afeto. Aquilo era implícito. E depois,
quando eu descobri na faculdade, me liguei a ele, o pensamento dele. Hoje ele está trazendo isso até por estímulo meu, porque eu falo, ó, logopatia está no seu pensamento, ele está trazendo isso. Né? Que eu considero assim de uma interatividade fantástica. Né? Será que eu ajudei meu antigo professor a descobrir alguma coisa? Né? Porque ele me ajudou muito a descobrir muitas coisas. Isso, né? que eu ia falar. Porque ele te ajudou de uma mesmo indiretamente, claro. ou até talvez nem perceber, a manter a chama, né, da afetividade junto com os conceitos. E ele me ensinou que ele sempre gostou muito de dar aulas, ele gosta de dar aulas. Né? É uma coisa que eu aprendi desde o começo. Você tem que fazer com afeto, no sentido do afeto pelo conhecimento e pela transmissão do conhecimento. Claro. E pelos sem alunos isso você também, não sobrevive. Né? Né? E pelos alunos também, né? Sem isso você não sobrevive. E hoje, essa logopatia, ela se torna mais transparente nos textos. Sim. Né? Ele está começando a fazer essa relação de uma forma mais explícita. E eu acho muito interessante, é um tipo de trabalho que ou você é ou você não é. Claro, né? Claro. Eu, como ponto de vista pessoal, odeio, você tem que conviver com a hipocrisia, mas sempre tem muita dificuldade pessoal, hein? Eu sei que eu tenho que conviver, mas tenho muita dificuldade de viver nesse mundo onde a hipocrisia é tão valorizada. Por exemplo, tem aqueles professores, por exemplo, que falam assim, bom, eu sou da linha construtivista, sou da linha humanista. Quer dizer, se você é construtivista, você tem que se comportar. Você tem que comportar como um construtivista. Quer dizer, você é Piaget, você fala que é Piaget e se comporta que nem Pinochet, não pode, bem. Quer dizer, não dá, entende? Não dá para aturar. E a interdisciplinaridade realmente tem a coerência como uma das suas categorias. Quer dizer, ser coerente entre aquilo que fala, Exatamente. teoricamente, e como age na ação. Exatamente. O professor, ele sofre esse questionamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E aí, esse trabalho, ele permite a percepção de quem é realmente professor e quem não é. Exatamente. Né? Aqueles que estão na profissão apenas por status. Ou viajante, não é? O professor viajante, o professor transeunte, ou o professor habitante. Eu estou interessado na escola em professor habitante. Professor viajante e transeunte, mesmo que queira, não pode fazer um bom serviço. Apesar de a gente ter destacado o cansaço, é um trabalho que não me cansa. Assim, é cansativo, mas como é tão prazeroso, é tão intrínseco. Compensa o cansaço, né? Cansa, Compensa. mas ao mesmo tempo é muito reconfortante você mesmo perceber que seu raciocínio está vivo. Que seu raciocínio tem que estar vivo, senão como é que você vai despertar o do aluno, né? Exatamente. Se o seu já morreu. Exatamente. Né? Exatamente. E uma coisa, por exemplo, não faz mal quantas aulas a gente tem que dar, quantas teses a gente tem que participar e orientar, participar de banca, mas esse trabalho que nós fazemos de recuperação repertorial, cultural, acadêmica, educacional e artística, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso, que atinge até alunos de primeiro e segundo grau. Deveria começar bem lá atrás, Exatamente. Né? E nós apresentamos também para a escola. Quer dizer, às vezes a gente leva Macbeth para um colégio estadual e reduz a fala, transforma aquilo, vai o psiquiatra, e o psiquiatra, o Espartaco, por exemplo, que participou dos 2 primeiros Macbeth que nós apresentamos, ele vai e traduz aquilo na linguagem deles. Quer dizer, é o mesmo conceito, mas, entende? Facilitado para que eles possam entender na idade deles aquele tipo de linguagem. Quer dizer, não vai usar linguagem teórica da psicanálise, mas explica. Bom, Shakespeare é um dos meus autores. Eu tenho um projeto de pesquisa também em Shakespeare. Né? Oh, Shakespeare que maravilha. O meu também. É um dos meus autores prediletos. Aliás, já você é a 4ª, acho que fala isso, Mara. Porque nas 2 últimas entrevistas que nós tivemos o Fernando Segolin, que tem Shakespeare, um grande professor de literatura aqui da universidade também, que tem Shakespeare como um dos favoritos, não é? E Mara, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu diretor favorito? Quais são os seus atores? Você tem ator favorito? Você tem atriz favorita? Você tem um diretor favorito? Que tipo de filme você gosta? Essa é uma boa questão. Né? O material, isso é uma questão importante porque o filme selecionado tem que ser diretamente vinculado ao seu gosto pessoal, ao seu gosto intelectual, senão não funciona.
Não funciona. Não. Tanto que quando, às vezes, alguém tenta pegar o material pronto, não funciona porque aquele filme com aquele tema é uma construção sua. Claro. Né? A partir da sua construção, você pode. Eu tenho muito apreço para o cinema europeu. Eu também. Gosto muito dos filmes clássicos, dos diretores clássicos. Tá? Procuro também acompanhar o cinema mais recente. Eu vi no Cine Sesc agora o filme do Visconti, que é um autor que eu gosto muito. Maravilhoso. Luchino Visconti. Violência e Paixão. É um filme de 74 que mostra o século XXI que está acontecendo hoje. Inclusive envolve a questão da educação, da cultura. O filme é uma grande metáfora dos nossos tempos. Luchino Visconti, além disso, era um grande produtor de ópera e dirigiu Callas, né? Maravilhoso. É um diretor que me chama a atenção. Rocco e seus irmãos. Sim, Rocco e seus irmãos. O Leopardo. O Leopardo. Agora, gosto bastante do cinema nacional também. Cinema nacional. Já usei material do Glauber Rocha, mas a nível de pós-graduação. Gosto muito do Walter Salles. Sim, que foi o filme que você apresentou. Isso. O nome dele agora. O Primeiro Dia. O Primeiro Dia, que foi maravilhoso. O Walter Salles, a meu ver, ele une o senso crítico sem descartar a afetividade. Sim. Na composição das histórias. Não é um autor que trabalha com cinema. Eu não gosto de autores que são essencialmente cínicos. Eu procuro trabalhar com filmes que joguem um pouco com as polaridades, né? Eu gosto de trabalhar na zona cinzenta. Eu não gosto de ficar no preto ou no branco. Walter Salles, a meu ver, consegue equilibrar isso muito bem. Mesclar as duas. Mesclar. Eu acho um diretor, assim, bastante... Agora, o cinema americano não me atrai, tradicional. Né? Eu gosto do cinema antigo americano. O cinema antigo é maravilhoso. Por exemplo, 12 Homens e uma Sentença é um filme do Sidney Lumet, da década de 50, que eu todo ano trabalho em... Eu vejo e revejo aquele filme e não me cansa. Maravilha. Eu acabei de escrever um artigo no final do ano sobre o filme, relacionando com a questão da verdade. Mas eu procuro fugir do cinema assim, estritamente comercial, porque a tendência do filme comercial americano hoje é trabalhar com visão maniqueísta. Né? É uma visão muito racional, aí quebra um pouco a proposta. Gosto de Pedro Almodóvar, por exemplo. Maravilhoso. Fale comigo. Coisa linda. É o diretor contemporâneo que eu gosto. O Bergman tem coisas maravilhosas. Eu estou procurando agora fazer um acervo de toda a obra dele. É um trabalho que nós vamos realizar no JEP. Quem sabe se você não vai, se você quiser, não é? Se você tiver a disponibilidade de participar do grupo para fazermos Persona. Sim. Não é? Sim. Daquela atriz que para de falar completamente depois de uma apresentação de uma tragédia, eu acho. Sim, maravilhoso. É maravilhoso, mas eu estou sendo um pouco reticente para a apresentação de Persona porque eu acho muito pesado. Mas valeria a pena, não valeria? Vamos pensar, Vamos né? pensar. Vamos muito pensar. Bom. E suas atrizes? Atrizes? Olha, olhando aqui as fotos maravilhosas, eu gostei muito da Audrey Hepburn. Sim. Né? Por exemplo, deixa eu ver quem mais. Elizabeth Taylor, o cinema americano mais antigo. Sim. Era muito interessante. Sophia Loren. Recentemente. Katharine Hepburn. Sim. John Crawford. Sim. Rita Hayworth. Oh. Eu adoro ver esses clássicos antigos. Claro. Esses clássicos antigos. Claro. Tanto que eu estou fazendo uma coleção de DVD, não cabe mais em casa. Os DVDs estão ficando, estou tendo que me mudar. Não me fale em espaço, eu também estou assim. Porque, nossa, hoje em dia não basta alugar, tem que ter o filme. Tem que ter o filme. Tem que ter o filme. Tem que ter o filme, para poder trabalhar a hora que quiser, etc, etc. Né? E exatamente. Se você se propõe a primeira coisa, você tem um acervo pessoal. É claro. Né? É claro. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Agora, atores... Assim, sempre gostei muito do Montgomery Clift. Era um dos meus favoritos, também. Já falecido há algum tempo. E eu gosto muito de atores que têm uma linguagem... curta, né? Tem uma linguagem... É uma carreira curta, morreu com 40 e poucos anos, mas tem o filme Freud Além da Alma. Foi um dos últimos que ele fez, mas eu tenho os outros dele. Um Lugar ao Sol, com Elizabeth Taylor, que é um filme magnífico. Aquilo é maravilhoso. Nossa, aquilo é maravilhoso. É um grande ator. Um grande ator, é um dos meus favoritos. E, atualmente eu gosto muito de um ator chamado Ray Fiennes. Sim. Que ele fez algumas coisas. Ele não está tanto em evidência agora porque ele está tentando se tornar diretor. Ele dirigiu um filme novo baseado numa peça em Shakespeare que ele fez. Eu já ouvi no teatro. Lá?
em Londres, ele até eu conheci, ele conhece, até uma história muito engraçada, que eu mandei algumas cartas sobre o trabalho dele. E ele me agradeceu, ele sabe meu nome, é difícil, ele me encontra e fala, como vai, Mara? Sim. E é uma coisa espontânea, nada de tietagem, de conteúdo mesmo do trabalho, e muito interessante. Poxa, Mara, olha, pena que o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui nos nossos estúdios e convidá-la para a aula de fechamento do GEP no final do semestre. Muito obrigado e gostaria também de agradecer ao telespectador pela audiência e falar, caso vocês queiram uma apresentação de alguma aula ou de alguma palestra em escolas, faculdades, escrever para o e-mail que está aí na tela, pensarefazer arte@pucsp.br. Muito obrigado.